Iniciando a última semana de outubro, gente. Domingo que vem, por incrível que pareça, já será novembro. Quando chegar dezembro, acabou o ano. Então, temos mais o culto de hoje. Quarta, encerramos a nossa série, a nossa campanha Mentalidade do Reino. E durante todo o ano, Deus nos trouxe um ensinamento, uma instrução muito rico a respeito do tema que Deus nos deu para esse ano, que é Venha o Teu Reino. E nesse ano, queridos, a gente não tem que olhar a vida dos irmãos, a gente tem que olhar para nós, né? Se a minha vida não teve transformação, alguma coisa de errado há. Se a minha vida continua a mesma, se meu casamento continua o mesmo, se a minha conduta espiritual continua a mesma, alguma coisa precisa acontecer dentro de você, porque não é vivendo as mesmas coisas que a gente vai viver coisas novas. Vou repetir. Não é vivendo as mesmas coisas que a gente vai viver coisas novas. Então, se não houver uma mudança de mentalidade, de vontade, de sentimento, não vai haver transformação nenhuma. A gente vai continuar refém de uma rotina, de algo mesmice. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham novidade de vida. Literalmente coisas novas. A religião vai nos prender à rotina, mas a liberdade do Espírito vai nos levar a viver coisas novas. E hoje o título da nossa mensagem é A Mentalidade da Graça. Semana passada vimos mentalidade legalista versus mentalidade da graça, lembrou? Estavas em casa fazendo a maionese do churrasco, a salada. Saudade daquela... É maionese de aipim? Macaxeira. Ah, aquela lá só no Rio Grande do Sul, hein? 2 Samuel 9. Vamos ler do 1 até o 13. Diz assim: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use do quê? De bondade, de amor, de graça, de favor para com ele, por amor a Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado? Olha como ele se enxergava. Para um cão morto, como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhás, pois, a terra
tu e teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão. Aonde? Sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete na mesa de quem? De Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Verso 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por esse domingo, aonde a tua presença está sobre a tua igreja, sobre as nossas famílias, sobre o teu povo, que se reúne para cultuar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores neste lugar. Somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui sobre esta casa, essa comunidade, as nossas famílias e as nossas vidas. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, vem falar conosco por meio da sua Sagrada Escritura. Ela não é um livro qualquer, ela não é um livro comum, mas é um livro onde o Espírito e vida se revelam e se manifestam. É o único livro que nós lemos e que o autor se faz presente. Por isso, fala conosco por meio dessa mensagem nessa manhã, meu Pai. Que não seja eu, Guto, mas o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, a nos ensinar e a transformar a nossa forma de pensar, para que possamos de fato e de verdade experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Pai, tira de nós a mentalidade antiga, a rude, e nos traz a mentalidade do reino, a mentalidade da tua graça, a mentalidade do Senhor Jesus. E nós daremos a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A importância de nós termos a mentalidade do reino de Deus. Nós temos sido bombardeados diariamente, seja em rede social, seja em mídia, seja em TV, seja nos filmes. Agora está chegando o tal do Halloween, né? Então, cinema é só filme de terror. Já tem pouco sangue por aí, o povo ainda vai para cinema para ver terror. E aí a vida vira uma história de terror e as pessoas não sabem por quê. Tudo aquilo que nós recebemos de informação vai gerar em nós uma mentalidade, uma maneira de nós pensarmos e de nós vivermos. E aqui nós vemos uma das histórias mais significativas do Antigo Testamento, que refletem a mentalidade do reino, que manifestam e que mostram e revelam a mentalidade do nosso rei. Porque figuradamente aqui, Davi representa quem? Jesus. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse sempre vai ser a respeito de uma única pessoa. Não sou eu, não é você. Essa pessoa é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Desde a criação até Apocalipse, passando por Salmos, passando por Provérbios, por Eclesiastes, quando nós pedimos para que o Espírito nos dê a lente certa para a leitura, porque essa aqui é a minha lente, eu consigo ler. Agora, de repente, se eu pegar a lente do óculos do carioca, de repente eu já vou embaçar tudo aqui, eu já não consigo mais ler nada. Então, quando a gente lê com a lente correta, a gente vai ter clareza, compreensão, entendimento do que Deus tem para nós nos dias de hoje.
Até porque Hebreus vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo Deus. E aqui nós vemos que o rei, até então, antes de Davi assumir, o primeiro rei de Israel quem foi? Quem lembra? Muito bem, o rei Saul. E o sucessor do rei Saul seria o seu filho Jonatas. Não o nosso baterista. Mas Jonatas tinha uma aliança de alma, de espírito, e ele entendeu que o sucessor do seu pai não seria ele, seria Davi. E até numa atitude profética, ele tira a armadura dele e diz: Davi, isso aqui é teu, não é meu. Eu reconheço isso. Mas, numa batalha de Israel contra os filisteus, naquela batalha morre o pai, o rei Saul, e morre Jonatas. E dentro da dinastia, havia esse filho, Mefibosete. Não sei se você gosta desse nome, Léo. Quem sabe para um segundo filho. Nome bíblico. Diferente. E quando ele ainda era criança, e a notícia chega que o vô e o pai morreram, a cuidadora dele vai fugir. Por quê? Porque se ele morre, não tem mais rei sobre a família. E alguém teria que assumir o trono de Israel. E a gente encontra o acidente que deixou ele aleijado em 2 Samuel 4,4. Para você entender um pouquinho da história e o contexto que a gente está trazendo. Olha só. 2 Samuel 4,4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando Jezeel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E a partir dessa queda e desse problema, ele viveu a vida dele toda neste local chamado Lodebar. O nome parece até francês, parece bonito. Mas Lodebar era um lugar de esconderijo, era um lugar de esterilidade, era um lugar que, sabe quando a gente joga futebol, que a gente diz que a área do goleiro é a pior área, porque nem grama ali cresce. É o único lugar que não tem grama no campo. Então era pior do que a área de goleiro, porque nem grama crescia, era seco, era estéril. Então para lá ficava só gente que assim, não tem nada que preste. Então ninguém ia para lá. Eram pessoas esquecidas lá nessa região. E Mefibosete estava lá escondido e esquecido. E aí, óbvio, não tem mais ninguém. Deus levanta Davi. E Davi começa a reinar. E ele lembra a mentalidade dele. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Cara, Deus foi tão bom comigo. Deus me tirou de trás das ovelhinhas do meu pai que não valia nada. Hoje eu estou sentado no trono. Eu sei que não foi por meu mérito. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas há um propósito de Deus comigo aqui no trono. E será que não tem ninguém da família do rei Saul para que eu possa usar da mesma bondade que Deus usou comigo? Olha que mentalidade de Davi. Ele não queria matar alguém que estivesse vivo. Ele não queria gerar violência sobre os sucessores do rei Saul. Por mais que o rei Saul tivesse tentado matá-lo. Mas ele usa de bondade, ele usa de amor, ele usa de compaixão e diz: procurem se tiver alguém aí. E aí ele descobre que tem Mefibosete. E ele manda a carruagem dele chegar lá. E chega lá, Mefibosete, acabou, já estou aleijado, já estou esquecido, o cara me encontrou aqui, vai me matar. Olha, quando nós somos vítimas das tragédias,
das fatalidades, das coisas ruins que todos nós passamos, porque não adianta dizer que a nossa vida é um mar de rosa, gente. Mar de rosa é só quando a turma chega no primeiro do ano, vem para Floripa passar a virada e vai para a beira da praia jogar rosa para ir manjar. Chega no outro dia, a turma da Concap tem que limpar a praia toda, que o mar ficou cheio de rosa. Mas tirando isso, todos nós temos dias ruins, todos nós temos dias de guerra, todos nós também passamos por dias de luto, de perdas, de dificuldades, e Deus quer mudar a nossa mentalidade para que a gente não se perca com as perdas. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, bom dia. Já acordou? Aprenda a não se perder com as perdas. E Davi chegou trazendo toda uma condição real. Real que eu digo não, eu digo de realeza, nobreza. E a palavra graça, ela está ligada à nobreza. Porque Deus é tão nobre que através do seu Filho Jesus trouxe a nobreza do reino dos céus para se manifestar dentro de nós na terra. E ele falou, pronto, né? O cara me achou, agora eu vou morrer. Mas olha o amor e a bondade de Davi para com Mefibosete, que ele diz assim, ó, não tenha medo. A nossa mentalidade às vezes está tão contaminada e contrária à do reino, que a gente acha que tudo que tem que acontecer de errado nessa terra, parece que a gente é para-raio. Parece que o problema quando dá é igual o cacho de banana, vem em penca, né? Não podia ser umzinho só. Parece que aí vem tudo junto. Meu Deus do céu. Mas o Salmo 34, 19 vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas, disse, todas elas, Deus as livra. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mefibosete, não tenha medo, meu filho, eu não vim até aqui te achar para te matar, eu não vim até aqui para acabar com o teu sofrimento, eu vim aqui para te levar para o meu palácio, eu vim aqui para te botar na minha mesa, eu vim aqui para usar da bondade que Deus usou comigo, porque assim como eu fui abençoado por Deus, eu vou abençoar a tua vida. Será que nós já estamos com essa mentalidade transformada ou nós ainda estamos pensando como Mefibosete? Você se olha, se enxerga, se sente como um cachorro morto. Ui, pastor, credo. Ou como o vulgo cocô do cavalo do bandido. Você se sente uma pessoa imprestável. Porque nada dá certo na tua vida. Para chutar um cachorro morto vale a pena? Ou seja, ele não estava se sentindo valorizado em nada. Porque qual é o valor que tem um cachorro morto na beira da estrada? Nenhum valor. E esse é o tipo de pensamento e cultura que as pessoas estão começando a acreditar lá fora. A minha vida não tem valor. Até onde compartilhei no grupo dos cooperadores, lendo o início da Bíblia em Gênesis, nos 5 primeiros dias, tudo que Deus fez, ele via e estava lá, e viu que era bom. Aí no 6º dia ele criou o homem e mulher, e aí Deus viu que era muito bom. Opa! Olha o valor que nós temos aos olhos de Deus, ao ponto de ele fazer de cada um de nós a sua imagem e semelhança. Então Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, você tem muito valor para mim. Vou repetir. Para Deus, não para o rei Davi, mas para Jesus, a tua vida é valiosa. Pode ser que para as pessoas
tu não vale a nada. Talvez para a tua família você é o cachorro morto, é o imprestável, não fez nada certo na tua vida até hoje. Mas para Deus, você tem tanto valor que Ele enviou o seu filho para morrer no teu lugar, para que a tua vida dê certo. Para que você, assim como Mefibosete, saia de Lodebar e venha para o palácio do rei em Jerusalém. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Paulo vai dizer: Ele nos libertou do quê? Do império das trevas, do mundo escuro, do mundo sem esperança, do mundo de desânimo, de desespero, de caos, e nos transportou. Transporte aqui é literalmente mudança, deslocamento. Eu saio daqui e vou para cá. Saio de Lodebar, cachorro morto, e eu venho para o palácio do rei em Jerusalém. O texto ali vai dizer que Davi tratava Mefibosete à sua mesa como um dos seus filhos. Filhos. Não era alguém estranho. Porque você não bota na tua mesa estranhos. Essa sexta ou quinta eu vi que saiu no jornal um noticiário de uma moça que botou um rapaz de rua dentro da casa dela e o rapaz abusou dela. Porque o cara era um estranho, não conhecia, como é que vai botar dentro da casa? E o camarada abusou dela. Mas Davi, quando trouxe Mefibosete, disse: eu vou te tratar igual aos outros filhos. Transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7 na NVI agora. Trabalhar um pouquinho. René, busca aí essa na NVI. Gálatas 4, obrigado. 4 ao 7. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo. Qual é a plenitude do tempo de Deus aqui na terra? Deus enviou quem? Seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, ou seja, salvar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de quê? Filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é escravo. Agora você já não é mais um cachorro morto. Agora você é filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Então, se na sua vida e na sua caminhada você ainda tem problemas com o medo, é porque a tua mentalidade ainda está em Lodebar. Pastor, mas quem que não tem medo? Ok, o medo pode vir bater na tua porta, mas peça para Jesus abrir ela comigo. Porque o maior inimigo da nossa fé é o medo. Por isso a primeira coisa que Davi falou para o Mefibosete foi: Mefibosete, não tenha medo. Ou seja, palavras cheias de graça, palavras cheias de compaixão. Eu não vou fazer mal para ti.
Se tu soubesse o que eu vim fazer e para onde eu vou te levar, tu ia sair correndo. Não de medo, mas para o meu abraço. E às vezes, por termos a mentalidade ainda de Lodebar, nos sentindo e nos achando como um cachorro morto, nós estamos fugindo de Deus. Por causa do medo. Quando Adão e Eva desobedeceram e viram que estavam nus, e todo dia no entardecer Deus vinha ter relacionamento com eles à mesa, eles fugiram e se esconderam. E Deus falou: onde é que tu está? Como se Deus não soubesse. Onde é que tu está, Adão? Não estou te achando. Estamos aqui. Estão brincando de esconder. Esconde, esconde. Ai, mas está difícil, eu não estou achando vocês. Vocês já conhecem bem o jardim do Éden aí, hein? Por que tu está escondido, Adão? Se eu tive medo. Medo? Ué? Medo o quê? Que a mulher que tu me deu, sabe como é que é, né? Me fez pecar. Aí começa. O medo nos faz fugir e nos esconder. Lembra por que o rapaz ficou aleijado? Porque a cuidadora dele teve medo e fugiu. E na fuga, ela tropeça, cai com a criança no colo, ele quebra as pernas e depois não tem recuperação, até porque estava no fim do mundo, não teve o cuidado que era necessário. Ficou aleijado. Quando nós fugimos por causa do medo, nós paramos de andar na direção da vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, quando nós vencemos o medo por meio da fé. Qual é a arma que nós temos para vencer o mundo? É um revólver lá em casa? É um 38? Na ponto .40? Nem sei, eu não tenho arma. Mas João vai dizer qual é a arma que a gente tem para vencer o mundo. 1 João 5, verso 4 e 5. Pode voltar para a revista atualizada, René. Por gentileza. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas fé em mim mesmo? Fé num novo sistema? Também não. Ele vai responder no 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quando Davi disse para o aleijado: não tenha medo, meu filho, ele estava dizendo: confia em mim. Levanta. Quer dizer, levanta não porque ele era aleijado, né? Mas acredita no que eu estou te falando. Eu tenho muito mais do que você pode imaginar. Mefibosete, ele não era o merecedor, mas porque ele foi amado incondicionalmente. Ele não tinha nada para oferecer para o rei Davi. Ele não fez nada para merecer aquilo. Ele só teve que crer e confiar para receber tudo aquilo que o rei tinha para dar para ele. Então, a mentalidade do reino, a mentalidade da graça, ela passa pela ação de nós crermos. A ação de crer é uma ação no presente que vai transformar o nosso futuro. O nosso futuro vai ser respaldado ou pelo medo ou por fé. Nós é que decidimos.
E se você está aqui, morando em Floripa, está aqui na Ohana nesse domingo, dia 26 de outubro, é porque você escolheu viver crendo. Amém? Crendo. E aquilo que nós temos falado aqui durante o mês, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos desejar. Outras versões vai dizer, ao invés de pensamento, ela traz planos. E ao invés de falar o fim que nós desejamos, ele diz para dar um futuro e esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês o quê? Esperança e um futuro. Na NVI. Obrigado, René. Estamos jogando junto. Então, vale a pena crer, gente. Vale a pena confiar. Você não precisa orar para Deus dizendo, Deus, me dá uma prova que tu me ama. Você quer mais prova do que ele já deu lá na cruz? É isso? Você quer maior prova de amor do que essa? Por isso que a mentalidade da graça, ela só vai funcionar, sabe, um carro que precisa de chave. Eu estava lá em Maceió, lá na casa do GG, e aí às vezes a gente tinha que levar ele para o centro de treinamento lá do clube do CRB, e teve um dia que chegou em ponto, porque se passasse das 2 da tarde tem multa, para ninguém chegar atrasado. Se tivesse isso no culto, hein? Seria uma boa, hein? Tem uma multa para quem chega atrasado no culto. Todo mundo ia chegar no horário. E aí deixamos ele lá, estávamos indo para casa, mas ainda bem que antes de sair, que o CT lá é grande, antes de sair o carro dele acusou lá no painel, né? Sem a chave, começou a pipi. Eu digo, meu Deus, sem a chave? Que agora é aquela nova chave que só aperta o botãozinho, e ele ficou com a chave. E ficou lá, eu falei, vamos voltar, porque se a hora que nós chegar lá, vai dar ruim. Voltar, tipo, chamar ele lá dentro, lá do vestiário, porque se eu não tivesse a chave, o carro não ia fechar, não ia dar a nova partida. Então, o reino de Deus, a mentalidade da graça, ela só vai funcionar de fato na nossa vida se nós tivermos fé. Fé em Jesus. Não é no que você pode fazer. Eu pergunto para você, o que Mefibosete podia fazer por Davi, gente? Aleijado dos ambos os pés. E teve que entrar na carruagem, ser arrastado não, né? Transportado até a casa do rei, o palácio. E aí quando tinha as refeições, da cintura, do umbigo para cima, na mesa do rei, aparecia as pernas aleijadas de Mefibosete? Sim ou não? Da mesa para cima, o rei o amava como amava. Imagina, aquela mesa tinha Salomão, Absalão, só cara top, estourado, se fosse nos dias de hoje. De repente, Mefibosete olhava e disse, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui. Não sou digno, sou aleijado, sou imprestável. Mas Davi olhava daqui para cima e tratava todo mundo igual. Deus não faz acepção de pessoas.
Quando Davi perguntou para o Ziba lá, disse, tem alguém, tem um aleijado lá em Lodebal, o cara está esquecido, um aleijado, um pobre coitado. Falei, não, vamos lá buscar ele. Tem valor, vai ser meu filho. E mais, tu está na terra dele, tu vai começar a trabalhar para ele, tu e teus filhos vão começar a trabalhar para ele. Que ele tem sangue real. Tu pode, de repente, aí o teu sangue ser O positivo ou negativo, AB, A, B, sei lá qual é o teu sangue. Mas eu quero dizer para você que se você crê em Jesus, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue real do Filho dele sobre a sua vida. É esse sangue que nos justifica, esse sangue que nos abençoa, esse sangue que me faz sentar à mesa e olhar e está Jesus, está o Espírito Santo, está ali Moisés, está ali Josué, está ali Pedrão, está ali Paulo, dizer, meu Deus, mas eu estou junto com essa raça toda. Porque Deus não vê os meus defeitos. Deus vê a minha fé. Diga para o teu irmão, Deus não está olhando os teus defeitos. Deus está vendo a sua fé. A mentalidade da religião vai sempre olhar os nossos defeitos. Você vai apontar. Vai te meter um raio-x e vai ver onde é que está o teu osso quebrado. Ih, sabia. Quem não tem osso quebrado, que atire a primeira pedra. Todo mundo tem. Mas Deus coloca todos nós na sua mesa. E na mesa do rei, gente. Se ontem aqui já tinha uma rangaceira para a mulherada aí com a Lili e a equipe dela. Imagina na mesa de Jesus, o banquete que é. Salgado, doce, meu Deus do céu, bebida. O som ambiente, imagina os melhores músicos. Até hoje os melhores músicos são da igreja, gente. Essas bandas mundanas, eles vêm buscar os músicos dentro da igreja, porque os melhores músicos estão aqui no altar de Deus para adorar e louvar a Deus. Então a melhor música estava lá na sala do rei Davi. Melhor comida, melhor ambiente, as conversas, as resenhas, as histórias que Davi contava. Imagina nós nos assentar à mesa para ouvir as histórias de Jesus. As vitórias, as conquistas, os ensinamentos. E Ele está chamando a mim, você, para sentar na sua mesa. A religião cada vez mais levanta muros, dizendo, tu não pode. Não, teu lugar é Lodebar. Mas no reino de céus, a mentalidade é, aumenta a mesa. Traz cadeira. Tem mais lugar. Vai, bota. Tem lugar para todo mundo na mesa do rei. Fazia tempo que eu não tinha uma quinta-feira para ir ali nos meninos que eu jogo bola. Jogava, que faz tempo que eu não jogo. Ele, vou lá na quinta-feira jogar. Nem gol eu fiz mais. Ele, quero estar só lá com eles. E aí essa quinta tinha alguns de aniversário lá, e teve churrasco. Aí os guri daqui a pouco já veio um com um tom-tom, o outro com um reco-reco, daqui a pouco já saiu um sambinho, um pagode. Nunca levaram narguilha. Eu digo, meu Deus, vocês vão se matar com isso. Não, pastor, esse aqui tem água filtrada, não sei o quê. Eu digo, seus loucos. Aí ele quer saber, eu vou dar uma filmada nisso aqui, eu vou botar o meu story. Aí eu filmei a turma no churrasco, a turma no narguilha, a turma na gelada, uma Heineken, chopp, botaram lá um chopp, lá a turma tomando chopp. Eu só na Coca-Cola. Botei a turma da banda e botei lá no meu story. Aí uma irmãzinha falou, oh Jesus, misericórdia. E umas carinhas de choro assim, né? Eu falei, tá aqui, peguei. Aí eu mandei para ela, oi irmã. Jesus gostava desse ambiente. Jesus sentava na mesa dos pecadores e ele disse para os fariseus assim, aos religiosos, vão aprender o que Oséias quis dizer quando ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aprendei de mim que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Não, amém, pastor, estou orando por você. Eu falei, que bom, ore por nós mesmos. Porque
Se nós viver só entre nós, como é que a gente vai botar mais gente na mesa? Quarta-feira teve mais um rapaz que joga bola lá aqui no culto. Não esperava, mas o outro convidou. Quando eu vi, pastor, o senhor falou tudo que eu precisava. Ele falou alguma coisa para ti. Eu falei, rapaz, nem sabia que tu vinha. Estava aqui, sentado aqui. Barco desse tamanho. Não, lá em Porto Alegre eu ia de vez em quando na igreja, pastor. Pô, mano. Foi, tá vendo, cara? Jesus te ama e Jesus te chama. Vai tá lá. Daqui a pouco vai querer o amor de Deus. Cara, tem lugar na mesa para mim. Não é só o mundo físico, não é só a mentalidade que o pessoal está vivendo lá fora. Existe o invisível, existe o espiritual. E é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E Deus quer que nós tenhamos a cultura e a mentalidade do reino dele aqui na terra. Porque senão nós não vamos deixar ninguém sentar à mesa. Não, tu é maconheiro, sai fora. Não, tu gosta de uma gelada. Não, aqui não é teu lugar não. Aqui é só para os santos de Israel, aleluia. Então ninguém vai poder sentar. Eu também tenho meus ossinhos quebrados. Mas todo dia Jesus está dizendo para mim, senta aqui, Guto. Tem comida para ti. Tem perdão. Tem bênção. Mas eu não mereço, Senhor. Eu sei que tu não merece. Mas eu te amo, eu tenho para ti. E eu quero encerrar lendo com você um banquete tão lindo. Eu peguei até uma comidinha. É a mesma comida, mas no embrulho tem um temperinho diferente na mensagem. 1 Coríntios 13. O pessoal da banda já pode vir. Mas eu quero ler na mensagem. Pode botar na NVT? O capítulo todo. Já que é para comer, vamos comer bem, né, gente? Sem miséria. Tá na mesa e comer micharia, não quer não, quer banquete, tem que sobrar. Tem a NVT? É parecido com essa aqui, mas a mensagem está um pouco diferente. Diz assim, se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha pula e ela pular, e não tiver amor, eu não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um Marte, mas não tiver amor, não chegarei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, eu estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não pede as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Até o fim, pastor, dá mais uma comidinha para nós. Então, tá. A palavra inspirada um dia será esquecida, a oração em línguas vai passar, o entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas por parte a verdade. O que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Diga para o teu irmão, o tempo vai melhorar.
o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claro quanto Deus vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e o amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Vou repetir, só o finalzinho. Temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. Essa é a mentalidade que nós vamos encontrar no reino de Deus. A mentalidade da graça, não a mentalidade de Lodebar. Se a tua vida você ainda estava relutando com a mentalidade de Lodebar, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: Lodebar não é o teu lugar. Vou repetir, preste atenção em mim, deixa o baterista. Deixa o Jonathan, que o Jonathan já foi, agora é o Davi. Lodebar não é o teu lugar. O meio do teu lugar é no palácio em Jerusalém, junto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mesa aponta para relacionamento. Não vai botar alguém na tua mesa que tu não conhece. Mesa é lugar de intimidade. Que o Senhor possa te encontrar quando dizer: está na hora. Batia lá o sinal sonoro, dizer: opa, está na hora do almoço, está na hora da ceia, está na hora do jantar. Alguém arrastava o pobre coitado de Mefibosete. Aí quando ele sentava na mesa, ninguém mais via os defeitos dele. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça por um instante. Vamos orar. E assim como Davi teve compaixão de Mefibosete, eu quero te dizer que muito maior é a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. O mundo quer que você acredite que você é como um cachorro morto. Mas hoje Deus vai mudar a tua mentalidade. Deus vai mudar a forma de você se enxergar. Você é amada, você é amado. Você não é escravo. Você é filha, você é filho de Deus. Não tenha medo do teu futuro. Pode ser que hoje esteja uma variação de tantas incertezas, tantas interrogações, que o medo parece que está prevalecendo. Mas nessa manhã, Deus mandou uma carruagem do céu aqui para dizer para mim e para você: não tenha medo. Eu não tenho mal para você. Os meus pensamentos e os meus planos não são de mal para você, mas para te dar um futuro e esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu queria que você, com a mão direita, colocasse sobre a sua cabeça e a esquerda você colocasse sobre o seu coração. E você fosse sincero e sincera com Deus e pedisse a ajuda do Espírito Santo para mudar a tua mentalidade, para deixar de ser coitadinha, para deixar de ser coitadinho,
para parar de alimentar o pensamento da autocomiseração. Você não é coitadinho, você não é cachorro morto, você é filho, você é filha de Deus. Pai, é no nome do teu filho Jesus que essa história de Mefibosete com o rei Davi e esse resgate da vida dele de Lodebar para Jerusalém, o texto vai finalizar dizendo que todos os dias da vida de Mefibosete ele comia na mesa do rei. Espírito de Deus, limpa a nossa mente de toda mentira, de todo sofisma, de toda fortaleza, de todo engano. Que teu povo pare de se enxergar como um cachorro morto, como alguém imprestável, como alguém que Deus está irado, está bravo, que Deus quer castigar. Não, Senhor, não é essa imagem que nós queremos ter do Senhor, mas é a imagem de filhos e filhas que se assentam à mesa do Pai. E mais importante do que qualquer comida ou banquete que possa estar em cima da mesa, é a companhia, é a presença do Rei, é a presença do Pai. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, Espírito Santo, limpa o nosso coração de toda contaminação, de toda condenação, de toda culpa, de toda frieza, de todo vazio. Vem preencher o lugar que é devido ao Senhor Jesus. Vem encher a nossa vida desse amor, dessa alegria, dessa esperança, dessa fé. Queremos a mentalidade do reino, queremos a mentalidade de Jesus, queremos a mentalidade de Jesus. Não queremos viver do passado, mas queremos que o Senhor mude o nosso presente para nos preparar para o nosso futuro. Oh, how He loves us so. He sent His Son to save our soul. Eternal life, in Him we find a love so